Gente, o grupo ideológico do governo diz que o Bolsonaro é o primeiro presidente conservador na luta contra o Foro de São Paulo no Brasil. Então peraí, vamos tentar botar assim, pé no chão e vamos tentar entender o que está acontecendo. Nós estamos lutando contra o Foro de São Paulo, porque se nós estamos lutando contra o Foro de São Paulo, é sério que você está reclamando que os caras garfaram você nas inserções de rádio da TV Pirapora? Então você vê que, na verdade, você tem ali essas duas mentes dentro do governo Bolsonaro e essas mentes são opostas. Você tem dois grupos dentro do governo Bolsonaro. Se você encara essa luta como uma luta contra o Foro de São Paulo, você está falando, meu amigo, você está falando de organização criminosa, crime organizado, você está falando de Irã, você está falando de células terroristas no Oriente Médio, você está falando do poder todo envolvido na ilha de Cuba, você está falando de tudo isso, sabe? Então, o que a gente vê, o Kleber colocou ali no chat, a direita é chorona. O que a gente vê é isso. A direita é chorona. Sinceramente, é ridículo. É ridículo isso. Ah, Fernando, então você acha o quê? Que não devia reclamar? Reclama, meu amigo. Reclama, meu amigo. Mas esse tipo de reclamação, você veja só uma coisa. Quando o Fábio Faria fez o anúncio, Celino, que eu te mandei a mensagem, o Fábio Faria falou que vai ter uma bomba e tal, eu fui lá, corri, liguei meu computador para ver, para assistir. Eu entrei na CNN, a CNN não estava transmitindo. Eu entrei na Band, a Band não estava transmitindo. Entrei no UOL, o UOL não estava transmitindo. Aí eu comecei a pensar, cara, como é que eu vou fazer para ver esta merda? Aí eu lembrei da Jovem Pan. Eu falei, opa, Jovem Pan, porra, Jovem Pan é do governo. Entrei na Jovem Pan, a Jovem Pan estava transmitindo. Então você veja o ponto que a gente chegou. É tão medíocre, que ninguém quer nem ver a bomba que será lançada pelo Fábio Faria. Então, é algo medíocre, é algo ridículo, sinceramente. Isso que a gente está vendo é algo que não tem o menor senso e só ridiculariza o quanto esse movimento do governo Bolsonaro é um movimento totalmente desarticulado. Você não tem dois grupos ali conversando. E outra, o governo Bolsonaro, entre essas duas mentes, qual é a mente à qual o terceiro andar do Palácio do Planalto pertence? A esse grupo dos burocratas, a esse grupo do Weingarten, do Fábio Faria, do general Heleno. Esse é o grupo ali do andar presidencial do Palácio do Planalto. Essa galerinha que fica falando de comunismo, Foro de São Paulo, é só a pauta que move as sensações, que move as emoções. Você falar de Foro de São Paulo, de comunismo, que inclusive é uma pauta que já deu, né? Comunismo vem aí, o comunismo vai chegar. As pessoas te falam de algo que vai acontecer, mas não te explicam o que é. Eu me lembro das campanhas do Ministério da Saúde para você vacinar sua filha contra o HPV. Era tudo campanha assim, vacine sua filha contra o HPV. Mas ninguém me dizia o que era o tal do HPV. Eu vou vacinar minha filha por quê? Não, é porque tem que vacinar, senão ela vai morrer, porque tem uma doença. Mas ninguém fala o que é o HPV. Ninguém falava que o HPV é uma DST. Então, quando chega aí no governo Bolsonaro, fica toda essa história. Tem que votar no Bolsonaro, senão o comunismo vem aí. Ok, o que é o comunismo? Comunismo é morte. Comunismo é destruição. Não queira saber. Vota no Bolsonaro. Explica o que é comunismo. A gente está vendo aí agora essa campanha, inclusive, com muito lamento, que a Igreja Católica também, Igreja Católica no Brasil, né? A Igreja Católica brasileira, ela também foi cooptada. Assim como as igrejinhas pentecostal aí, Deus é Amor, Assembleia de Deus, conseguiram também cooptar a Igreja Católica brasileira. Então, todo mundo desprovido de qualquer arma teológica, foi todo mundo surrupiado nas ideias por essa pauta desses bolsonaristas, que ficam falando de como o comunismo vem aí, pastor, comunismo vem aí, padre, seminarista, comunismo vem aí. Se vocês não colarem com a gente, o comunismo virá e aí você vai pagar o preço também. E todo mundo ignora os meios pelos quais nós chegamos no governo comunista. Porque se você analisa quais são os meios para que um país se renda a um modelo socialista, todos esses meios são os meios empregados pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro nos conduz ao caminho da escravidão, o caminho da servidão.
E o governo Lula também. Ambos nos conduzem ao caminho da servidão. Cada um precisa atuar numa pauta. Por exemplo, o Lula não pode atuar em algumas pautas desse caminho para o socialismo, como, por exemplo, o Lula não tem como ele pegar um traveco e colocar dentro do Palácio do Planalto. Não dá para o Lula fazer isso. Por quê? Porque o Lula é representante da pauta trabalhista, o Lula é representante daquela esquerda que toma o poder por meio de ações de bastidores. Essa turma não se mistura com essa gentalha. Mas o Bolsonaro pode. Então, para o Bolsonaro pegar um traveco e colocar no Palácio do Planalto, cuidando da sua filha, ele pode fazer isso. O Lula não dá, não tem como fazer isso. Então, algumas pautas para o socialismo precisam dessa pseudo-direita conservadora. Agora, outras pautas precisam da esquerda trabalhista. Então, você veja, por exemplo, o governo Bolsonaro aprovou cerca de 100 pautas que são pautas facilitadoras do aborto. O governo Lula não poderia. Porque se você olha no aspecto conservador, o governo Lula, em muitos aspectos, ele é mais conservador do que o governo Bolsonaro. Porque o Lula tem mais gente atrás dele, com o punhal aqui nas costas, segurando ele, falando, meu amigo, se você der um passo para trás, nós te fura, nós te espeta. Então, o Lula não pode ceder em algumas pautas. O Bolsonaro pode. Então, nas pautas progressistas, o governo Bolsonaro é muito mais progressista do que qualquer governo Lula pode ser. Agora, na pauta trabalhista, não. Na pauta trabalhista, o governo Lula é mais trabalhista. Então, gente, vocês não se enganem. Esse comunismo que os padres e os pastores estão temendo, ele virá. Ele virá. Você pode ficar tranquilo. Ele virá. Agora, para que ele chegue, é preciso que haja essa alternância de poder. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, até que esse modelo, que não é comunismo, esse modelo que vocês estão chamando de comunismo, ele virá. Mas vocês não vão nem perceber. Porque, na verdade, não é comunismo o risco que está vindo aí. Mas ele virá, vocês podem ficar tranquilos.